Meus amigos, há muito tempo eu venho afirmando aqui nesse programa que o senador Eduardo Braga tem um gabinete do ódio. É um gabinete pago pelo Senado Federal, são servidores do Senado Federal nomeados por ele, para espalhar vídeos, disparar vídeos em massa através de grupos de WhatsApp. É uma atitude criminosa, para não dizer covarde. Os senhores telespectadores e ouvintes do programa são testemunhas de que, ao mesmo tempo em que acusa o senador Eduardo Braga de manter um gabinete do ódio para atacar inimigos e desafetos, eu o convido para vir aqui falar exatamente o que pensa sobre mim e sobre as denúncias que pesam contra ele. O senador Eduardo Braga, em ato de covardia e desrespeito a uma pessoa portadora de necessidade especial, uma pessoa especial, a uma criança autista, o Eduardo Braga não teve o menor pudor ao mandar, através da sua assessoria paga com recurso público, mandar editar vídeos. E olha que são vídeos muito bem editados, são muito bem montados, criminosamente montados, bem feitos. Isso custa muito dinheiro, ninguém faz vídeo assim sem gastar muito dinheiro. Tem que ter uma assessoria, tem que ter ilha de edição, tem que ter locutor. E o Eduardo Braga, que mantém esse gabinete do ódio, vem através dos seus assessores. São pessoas intimamente, eu estou dizendo aqui, pessoas intimamente ligadas ao senador Eduardo Braga. Uma delas é o assessor de imprensa, Antônio Lopes de Souza, nomeado no gabinete do Senado Federal. Esse rapaz era um espalhador de fake news e de vídeos criminosamente montados, associando a minha família e mostrando nos vídeos o meu filho autista, Ruizinho Rara, que é uma pessoa incapaz, além de ser incapaz civilmente, é uma pessoa incapaz de fazer mal a quem quer que seja. É uma criança inocente. Embora ele tenha 19 anos, a cabeça dele é de uma criança de 2 anos. É uma criança. E o Eduardo Braga não teve o menor respeito em associar uma criança a casos de corrupção, envolvendo uma criança a casos de corrupção e colocando essa criança em vídeos como se essa criança estivesse voando em aviões do governo, em jatinhos do governo, pagos pelo governo. O que eu disse aqui que é uma mentira, o que eu disse que era fake news, mas o Eduardo Braga, com o seu grupinho criminoso, não teve o menor respeito com essa criança e com a minha família. Eu convidei o Eduardo Braga várias vezes para vir aqui falar o que quiser, inclusive falar de mim. Mas o Eduardo Braga sempre, vocês são testemunhas, sempre recusou, nunca aceitou vir aqui para frontalmente, de frente a frente comigo, me acusar do que ele quisesse. Eu dei a ele a oportunidade e continuo dando, Eduardo. Eu continuo dando a você a oportunidade de vir aqui, sentar nessa cadeira e fazer qualquer acusação contra mim. Inclusive, eu quero que você me prove que eu e minha família usamos, em algum momento da vida, usamos avião pago pelo governo. Eu afirmei aqui que nunca voei em avião pago pelo governo. E você insistiu espalhando vídeos através de seus assessores, todos mapeados e identificados pela polícia. Eu repito, a polícia identificou os assessores, os mais próximos assessores do senador Eduardo Braga, espalhando vídeos criminosos contra mim e contra a minha família, de forma covarde, porque o senador Eduardo Braga é um covarde. Ele preferiu continuar fazendo como ele sempre fez, agindo nas sombras, agindo na escuridão, agindo nos porões. É assim que o Eduardo Braga sempre agiu, fazendo tudo o que fez. A atuação do Eduardo Braga sempre foi muito obscura. A sociedade amazonense sabe que ele sempre atuou nos porões, sempre armando a seu favor e contra os seus inimigos. Foi sempre nos porões que o Eduardo Braga atuou sempre. E a polícia, minha gente, abriu uma investigação e identificou pessoas muito próximas ao senador Eduardo Braga fazendo essa maldade contra mim e contra a minha família. E pediu a quebra de sigilo telemático. Os senhores, o esquema de proteção ao senador Eduardo Braga é tão grande que esse inquérito vinha sendo monitorado dentro da própria polícia. Ele tem informantes
e eu já sei quem são os informantes dele, dentro da polícia, manipulando e monitorando esse inquérito. E ao chegar na justiça ontem, esse inquérito chegou ontem na justiça com pedido de quebra de sigilo telemático. 3 horas depois do inquérito chegar à polícia, os advogados do Eduardo Braga são os mesmos advogados que defendem o Eduardo Braga e que entraram com as ações contra mim na justiça, os mesmos advogados, um casal de advogados, ingressou com pedido de indeferimento da quebra de sigilo, dizendo que o assessor, vejam só, vejam o argumento do advogado do senador Eduardo Braga, defendendo já o assessor, né? Nesse caso está defendendo o assessor, dizendo que Antônio Lopes é assessor do Eduardo Braga, que o Eduardo Braga tem imunidade parlamentar. Olha só, minha gente, o inquérito não é para investigar Eduardo Braga, é para investigar os assessores dele. Mas invocando uma imunidade parlamentar que o Eduardo Braga não tem mais, todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal acabou com a imunidade parlamentar de senador e deputado federal. Deputado federal e senador não têm mais imunidade parlamentar, que restringe-se exclusivamente a atos praticados durante o mandato, compatíveis com o exercício do mandato. Por exemplo, o Eduardo Braga, se na tribuna do Senado atacar alguém, imputar um crime a alguém e for processado criminalmente, esse processo, ligado ao exercício do mandato, é no Supremo Tribunal Federal. Agora, atos praticados, nesse caso, nos porões, nas entranhas, no submundo, como o Eduardo Braga sempre atuou no submundo, não tem nenhum vínculo com o exercício do mandato. E quem está sendo investigado não é o Eduardo Braga. Quem está sendo investigado é o assessor do Eduardo Braga. Então, minha gente, eu estou aqui denunciando e alertando a justiça, chamando a atenção da justiça, porque o Eduardo Braga tem uma assessoria dentro do Tribunal de Justiça. Uma pessoa graduada, muita gente está entendendo a quem eu estou me referindo neste momento. Eu, por enquanto, não vou falar o nome dele, não. Mas essa pessoa graduada dentro do Tribunal de Justiça age como se fosse o advogado do Eduardo Braga de épocas passadas, que fica pressionando o juiz, fazendo campanha para ser juiz do Tribunal Eleitoral, fazendo campanha aberta. Aliás, até o juiz, apoiado por esse informante, por esse advogado do Eduardo Braga, teve só 2 votos. A eleição foi anteontem e ele teve 2 votos só para juiz do Tribunal Eleitoral. Só teve 2 votos. Então eu estou aqui chamando a atenção da justiça, porque sociedade amazonense, de um lado, nessa demanda aqui, está uma criança autista, achincalhada e exposta nas mídias, nas redes sociais, como parceira de atos de corrupção. É uma criança autista que foi chamada covardemente, criminosamente, de parceira de atos de corrupção. E do outro lado está o poder do senador Eduardo Braga tentando influenciar a justiça para impedir a quebra de sigilo telemático dos seus assessores. Eu quero ver quem vai vencer. E a sociedade amazonense vai saber aqui quem vai vencer essa disputa. É uma criança autista, publicada em redes sociais, em grupos de WhatsApp, como se estivesse voando em aviões pagos pelo governo e como se estivesse participando de atos de corrupção. É um autista, uma criança incapaz. E do outro lado, o senador Eduardo Braga. Eu quero saber quem vai vencer. Nós temos 2 polos aqui. Os 2 polos estão colocados. Eu acredito na justiça do Amazonas e acho que a justiça vai dar o direito da sociedade saber o nome e o sobrenome de quem está espalhando em grupos de WhatsApp o nome dessa criança. É isso que nós queremos saber. Eu acredito na justiça. Quero fazer essa declaração pública de respeito à justiça do Amazonas. Eu acredito na justiça e tenho certeza que os juízes da Central de Inquérito e os promotores de justiça que lá atuam não vão ceder às pressões exercidas pelo senador Eduardo Braga, que tenta amordaçar veículos de comunicação e tenta impor o seu poder imperial sobre a justiça do Amazonas. Eu e a minha família acreditamos
piamente que a justiça haverá de dar o direito à sociedade de saber quem é que espalha em grupos de fake news, em grupos de WhatsApp, vídeos covardes como esse, associando uma criança autista, dizendo que uma criança autista viaja em mamatas, dizendo que uma criança autista participa de mamatas, viajando em aviões pagos pelo governo. Eu afirmei aqui que nunca viajei em avião pago pelo governo, mas essa assessoria criminosa do senador Eduardo Braga espalha nos grupos de WhatsApp já identificados, nome e sobrenome, eu já tenho todos, e a polícia já tem o nome de quem espalha isso em grupos de WhatsApp, vídeos que saíram do gabinete do ódio. O Eduardo Braga tem um gabinete do ódio para, já que ele não consegue calar 100% aqui o nosso programa, ele intimida usando esse poder criminoso, esse poder irresponsável de espalhar vídeos associando a minha família a mamatas, a corrupção e me associando, Eduardo Braga, à pedofilia. Eu estou lhe convidando, Eduardo, vem aqui amanhã, ó, senta nessa cadeira aqui para me acusar de pedófilo. Diga para mim que você é um covarde, Dudu. Senta aqui nessa cadeira e me diga amanhã que eu sou pedófilo, Dudu. Venha trazer provas aqui, Dudu. Agora, traga, porque eu vou trazer provas que o seu suplente, o Lírio Parisotto, tem problema de envolvimento com exploração sexual em Barueri, no estado de São Paulo. Eu tenho os documentos, Dudu. Venha para cá dizer que eu sou pedófilo, Dudu. Diga aqui. Venha imitar o Alfredo Nascimento, que fez isso em 2009 e se deu mal. O Alfredo Nascimento armou essa arapuca lá em 2009 e se deu mal. Perdeu a eleição, perdeu na justiça, perdeu todos os processos contra mim. E quem armou, quem participou dessa armação foi processado e condenado com trânsito em julgado. E os bens desse artífice desse crime, os bens dele já estão sendo transferidos para o meu nome, o Eduardo. Agora eu já identifiquei que você tenta embarcar nessa... Vem aqui, Dudu. Senta aqui, Dudu. Vem aqui, vem debater comigo sobre pedofilia, sobre corrupção. Vem aqui, Dudu, senta aqui. Vamos ver, Dudu, não seja covarde, não use o seu gabinete do ódio e os seus assessores para fazer o que você está fazendo contra mim e contra a minha família. Venha fazer, me enfrente aqui, olhando nos meus olhos, cara a cara. Agora, tenha certeza, Dudu, o Ruizinho, meu filho querido, que eu tanto amo, Dudu, o meu filho autista, que é a minha paixão, Dudu, eu vou levá-lo numa audiência contra você, porque você vai ser réu. Você vai ser réu numa ação que eu vou mover e eu vou levá-lo como representante dele, eu vou levá-lo numa audiência para que ele possa encarar para você tem, num gesto de piedade, vai se penitenciar da maldade que você fez com ele e com o irmão dele, que também é menor. Eu vou levá-lo numa audiência e você vai ser réu. A sua imunidade e esse arco de proteção que você tem na justiça não vai impedir de você ter que encarar uma criança autista. Eu estou lhe dizendo, a ação vai estar pronta, eu vou entrar a qualquer momento, devo entrar ainda esta semana. E você, com o seu poder imperial, não vai mandar na justiça. Você acha que manda na justiça. Eu confio na justiça. Tenho crença e devoto toda a minha confiança nos desembargadores e nos magistrados que compõem o Tribunal de Justiça. Embora achando que você vem usando da sua assessoria jurídica dentro do tribunal para exercer pressão. Você está exercendo pressão sobre juízes que têm, em alguns momentos, despachado com muita rapidez, com uma rapidez não convencional, com uma rapidez não usual. E eu vou dar nome e sobrenome aqui no momento certo, de quem está manipulando e pressionando juízes dentro do tribunal. A seu pedido, Eduardo Braga. A seu pedido. São 8 horas e 27 minutos. Eu quero aqui, então, finalizar essa conversa reiterando mais uma vez que eu acredito que nesse confronto entre uma criança autista e o poder imperial do Eduardo Braga, a justiça haverá de acolher o direito de uma criança saber quem é que lhe ataca nas redes sociais. É só isso. A criança tem que ter o direito de saber quem lhe ataca nas redes sociais. Nós já sabemos o nome. A polícia já identificou. Só falta agora a confirmação que o Eduardo Braga tenta desesperadamente dentro do tribunal impedir. E o Tribunal de Justiça não vai se curvar com toda certeza ao poder imperial desse reizinho aqui, ó, desse reizinho que usa essa coroa e quer usar o seu poder dentro da justiça, manipulando juízes, tentando manipular juízes dentro do Tribunal de Justiça. O seu poder, Eduardo Braga, não vai atingir, não vai afastar, não vai arredar os juízes
e os desembargadores do respeito às leis e do respeito à Constituição do Brasil. Eu tenho certeza disso.